Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego de Filosofia novamente com vocês aqui. Hoje, para dar continuidade então a esses assuntos, que iniciamos na semana passada, e com a ética utilitarista de John Stuart Mill, de agora em diante sempre Stuart Mill. Vejam bem pessoal, é muito importante esse cara aqui compreender os seus postulados, porque a gente vem vivenciando já no âmbito político muitas vezes algumas decisões de governantes que vão na linha da ética utilitarista. Sendo assim, como nos interessa para o segundo ano tanto a ética quanto o pensamento político, é importante nesse momento, especialmente por causa da pandemia, levar em consideração esse olhar filosófico tanto para a questão moral, ou seja, o que é certo e errado, da mesma forma com relação a decisões no plano político que envolvem o bem comum a partir de uma perspectiva utilitarista. Sendo assim, eu peço que vocês acompanhem pelo livro de vocês. O livro de vocês ele é bem resumido, então você tem lá 1,5 página, no máximo 2 páginas de conteúdo. Essa aula e a aula ao vivo deverão então esclarecer todos os pontos que eventualmente fiquem nebulosos, ok? Então acompanhem por lá. John Stuart Mill ele se insere numa linha de empiristas que nós temos visto desde o ano passado. John Locke, Stuart Mill, Francis Bacon. Essa linha britânica de empiristas, o John Stuart Mill também se insere, é influenciado, melhor dizendo, por esses sujeitos aqui. Levando isso em consideração, a gente está olhando então para um sujeito pragmático, ok? Que vai se basear pelos 5 sentidos, por isso que ele é um empirista, mas extremamente também pragmático, ou seja, para ele as coisas valem na medida em que são úteis. Sendo assim, ele teve influência do Jeremy Bentham, que eu sei que vocês já viram alguma coisa com o professor de Sociologia, a ideia do panóptico lá, É muito interessante aquilo lá, não sei se vocês já viram, mas na aula ao vivo eu vou colocar para vocês, se der certo lá, a imagem do panóptico, só para vocês se lembrarem, essa ideia de um lugar que pode ser visto, por isso óptico, por todos os lados, pan, tudo. Vale muito a pena depois dar uma olhadinha lá. O que é importante para nós hoje sabermos a respeito da ética utilitarista é o seguinte: ela vai se opor à ética universalista do Kant. Muito interessante esse ponto de vista comparativo. Então, lá, se para o Kant era importante, então, para você saber se é certo ou errado alguma coisa, basta que você replique interiormente, subjetivamente, essa ação no plano universal. Isso que eu vou fazer pode se tornar uma regra universal? Se sim, é correto, imperativo categórico. Se não, é uma ação imoral. Kant, nesse sentido, é extremamente rígido. Por outro lado, e por quê? Porque ele olha para a intencionalidade, o Kant. Diferentemente, o Stuart Mill, ele vai olhar não para a intenção do sujeito, mas para o resultado efetivo. Então, não sei se vocês se lembram, eu dei um exemplo. O sujeito lá, por exemplo, que vai e faz um trabalho voluntário, daí tira uma selfie para captar vários likes depois, então aquela sua ação boa, ação voluntariosa, estava na verdade almejando likes. Esse sujeito, para o Kant, ele vai entrar lá no imperativo hipotético, ou seja, ele já não entra na categoria, na classe do imperativo categórico. Por outro lado, Stuart Mill vai olhar, mas o resultado efetivo, você fazer trabalho voluntário melhora o mundo. Então o resultado, independentemente da intencionalidade do sujeito, o resultado é bom. Sendo assim, para Stuart Mill, nesse caso específico, se o sujeito almeja algo por trás da sua ação boa, para Kant é condenável. Para Stuart Mill, tanto faz. Ou seja, resultou em algo bom, melhorou o mundo para algumas pessoas, é uma ação boa. E o que é uma ação boa para Stuart Mill? Ele tem a ideia do princípio da maior felicidade. O que isso significa? O princípio da maior felicidade vai dizer o seguinte: olha, fundamental na ética utilitarista é gerar ações que aumentem a felicidade do maior número de pessoas. É simples assim. Ou seja, quanto mais você melhorar o campo da felicidade para o maior número de pessoas, melhor. Parece razoável isso, Muito bem. Só que agora ele vai explicar para a gente o que é felicidade. Para ele, felicidade é prazer e ausência de dor. O que é infelicidade? Infelicidade é dor e ausência de prazer. Ok?
parece, né, tautológico, uma coisa explica a outra. Se você levar em consideração esse princípio, parece razoável, mas se você comparar com a vida dos animais, você vai perceber que é, assim, praticamente uma vida animal, né? Para o animal também é isso, felicidade e infelicidade. Será que o ser humano é só assim? Essa é uma das críticas feitas a essa ética utilitarista, mas tudo bem, vamos considerar esse postulado aqui. Nesse sentido, então, fazer o que é certo é almejar felicidade. E o que é felicidade? É prazer e ausência de dor. O que é o errado? O contrário disso. Tudo bem? Postulado isso aqui, posto isso aqui, agora a gente vai para frente. Sendo assim, o que cabe então ao ser humano? Estabelecer ao maior número de pessoas isto aqui. Cada um vai buscar isso para si. Tá, professor, mas e daí como que eu vou saber que aquilo que causa prazer para mim pode ser desprazer para outra pessoa? Aí que está. No plano do bem comum, então a gente sai da ética e agora a gente vai para o pensamento político, né? Quando a gente está pensando no bem comum, a política é a arte do bem comum, tudo bem? Então a gente está saindo de uma noção de certo e errado para o indivíduo e agora a gente vai para o pensamento político. Ele vai dizer o seguinte, olha, na medida em que a busca por prazer individual atinja, encontre a liberdade do outro, aí você tem que frear, ok? Então, no plano do bem comum, quanto mais se expandir essa noção do maior bem para o maior número de pessoas, é basicamente, pessoal, custo-benefício. A ética utilitarista aplicada no pensamento político, ali no gestor diário, ela funciona muito bem porque é a questão do custo-benefício. Notem bem o quanto é importante esse assunto nos dias atuais. Quando as pessoas, vários empresários eventualmente, políticos, têm solicitado, por exemplo, o fim da quarentena, pensando justamente no mal menor. Ou seja, olha, tá, algumas pessoas vão morrer. Pois é, mas não dá para satisfazer todo mundo. E daí? A gente tem que achar aqui uma solução que seja pragmática e que seja o bem possível para o maior número de pessoas. O problema da ética utilitarista, né, e é uma das críticas mais válidas feitas a esse modo de pensamento, que sai da ética e encontra o pensamento político, é que sempre um grupo minoritário vai ficar de fora dessa equação utilitarista, porque o maior número de pessoas nunca é a totalidade, e nesse sentido haverá, provavelmente, sempre um grupo ou alguns grupos minoritários, né, aquilo que nas humanas a gente chama das minorias, as minorias que ficam de fora, tá? Ficam de fora dessa equação. E daí, como contemplar as minorias? Somente progressivamente. A ética utilitarista vai olhar para o grosso, né? Porque ela é pragmática, e para qual é a maior felicidade possível dentro desse esquema aqui. Não a felicidade total, porque isso é uma impossibilidade, mas a maior parte disso tudo. Tudo bem, pessoal? Duas frases, né, famosas do Stuart Mill que exemplificam o pensamento ético, né, e a concepção de ser humano para ele também. Ele diz assim: é preferível ser um ser humano infeliz do que um porco feliz. Ok? Complementa agora a segunda frase. É preferível ser Sócrates infeliz do que um louco feliz. O que tem por trás dessas duas frases? Tem uma qualidade de felicidade, ou seja, existem certos níveis e certas possibilidades ontológicas de felicidade que são atingíveis somente para seres humanos. Essa percepção qualitativa para o Stuart Mill fará muita diferença, pessoal, para dizer aquilo que é felicidade mais legítima ou menos legítima. Ao dizer que é preferível ser infeliz enquanto ser humano do que feliz enquanto porco, ele está dizendo o seguinte: olha, é muito mais fácil para um porco atingir o grau máximo de felicidade. Por isso mesmo, a felicidade para ele é menos legítima, é menos importante, né, tem uma qualidade inferior do que a felicidade para os seres humanos. Desse modo, é lícito então para a felicidade do ser humano sacrificar um porco, por exemplo, tá? Por que eu estou falando especificamente a respeito disso? Né? Porque a ética vegana, por exemplo, vai entrar aqui em conflito com essa ética utilitarista, que coloca qualidades diferentes para seres diferentes. Ao dizer que um louco também atinge a felicidade, o grau máximo de felicidade de modo mais rápido do que um ser humano plenamente munido das suas faculdades racionais,
ele também está estabelecendo dois níveis diferentes de felicidade. Tudo bem? Ao estabelecer tudo isso, ele traça então um plano geral para a ética utilitarista, como eu disse para vocês, muito importante para compreender hoje a dinâmica política dos gestores políticos, né? As decisões que muitas vezes os políticos têm que tomar, por um lado, preservando de modo universal, pensando kantianamente, por outro lado, tendo que tomar decisões práticas, pragmáticas, úteis, para muitas vezes prejudicar o grupo em benefício da maioria. Toda vez, então, em que você tem uma decisão que olhe para custo-benefício, é uma decisão de plano que se desenvolve no plano utilitarista. Tudo bem, pessoal? Dúvidas adicionais a gente vai resolvendo lá na aula ao vivo, ok? Forte abraço, até logo!